Olá, pessoas super! Sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de HanaCast. Aqui é onde você aprende sobre negócios que transformam a sua vida. Hoje, num formato muito especial, porque eu estou entrevistando duas pessoas que vieram do Brasil, são excelentes profissionais e empresários, né? Porque estão à frente de negócios que estão consolidados de sucesso no Brasil. E para mim é um prazer tê-los aqui, porque eu conheci eles no CITES, Congresso Internacional, né, de Estética aqui nos Estados Unidos. Começou aqui, gente, e agora a gente vai começar esse bate-papo. Não perca, vocês vão conhecer, eles vão se apresentar, Flávia e Daniel. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado, o prazer é nosso, com certeza. É um prazer poder estar aqui, obrigado pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada, né, pela participação de vocês. Eu falo que tem podcast que a gente fica na expectativa de chamar as pessoas e vai um tempo, mas eu falo que vem no tempo certo. Porque às vezes fala assim, eu queria ter gravado lá atrás, quando começou os CITES e tudo mais. Mas eu falo que não era o tempo, agora está no tempo certo. É verdade, ainda conhecendo toda essa super estrutura aqui, estou super feliz, já te parabenizo por isso. Tá um orgulho grande ver uma profissional também brilhar, né, fora do Brasil aqui, então parabéns. Obrigada. Que bacana. A gente não pode parar, né? Tem que crescer e evoluir, buscar sempre melhorias para poder a gente entregar os melhores para o nosso time, para os nossos clientes. Gente, então eu quero agora que a Flávia se apresente, fale um pouquinho sobre ela e depois o Daniel. Muito bem, eu sou Flávia Medeiros, sou esteticista e biomédica no Brasil. Atuo há 22 anos na área da estética e conheci a Hana através do CITES, qual eu sou uma das palestrantes, estou desde o primeiro CITES, é o 4º ano consecutivo que eu estou aqui em Orlando, trazendo muito conteúdo, muito conhecimento, o que a gente vive na nossa prática clínica no Brasil, trazendo aqui para os profissionais também nos Estados Unidos, que muitas vezes acabam não conseguindo ir sempre ao Brasil para buscar uma formação, uma habilitação. Então, estamos estreitando esses laços, trazendo tudo que nós temos de melhor, que eu falo que a estética brasileira, ela é muito bem vista, muito benquista, e é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso aí, maravilha. E agora, Daniel. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho com a estética, também já tem meus 10 anos, entre idas e vindas, e até legal, depois a gente pode contar essa história um pouco, mas entre idas e vindas, trabalho com estética há 10 anos, mas já fui até fisioterapeuta de time de futebol. Uau! Então, que legal. E aí conheci a Flávia, a gente casou e ela me trouxe para a estética, me colocou de volta na estética e tô aqui desde... já tem 10 anos aí que a gente que eu trabalho com isso, mas assim, sempre também estava envolvido na estética, mas não diretamente. E também venho pro CITES, já é o 4º ano seguido também, desde o primeiro a gente está aqui palestrando. Esse ano eu tive o prazer de ser o mestre de cerimônias também do evento, então estamos aí na área da estética e, como você falou, né, empreendendo num geral, né, querendo ou não. Exatamente. E como que começou o business de você no Brasil, de vocês? É separado o business, certo? Ou vocês fazem juntos? Acaba complementando muitas vezes. Da minha parte, eu comecei atendendo pacientes também em clínicas, fui funcionária muito tempo, atuando em clínicas de cirurgiões plásticos, médicos, dermatologistas, até o momento que eu resolvi empreender mesmo, que foi atendimento a domicílio. Então eu falo que eu fui subindo cada degrau ali do profissional da estética, desde ser um funcionário, abri meu próprio negócio como atendimento a domicílio, atendi na minha casa também, então eu tinha uma kitnet que eu morava nos Jardins, que é onde eu tenho minha clínica hoje, mas eu tinha, antes de ter minha clínica, uma kitnet que eu morava e atendia. E ali foi o grande salto da minha vida empreendedora, que aí eu decidi de fato, peraí, estou começando a ter ali os meus clientes assíduos, fiéis, então eu preciso ter agora aqui no meu empreendimento. E esse ano completa 10 anos de empreendimento. Uau. Falo que a jornada do empreendedor não é fácil, mas assim, é muito bacana olhar para trás e ver tudo que eu construí, que eu venho construindo, porque não para, Exatamente. Né? A gente sempre está buscando aperfeiçoar, trazer melhorias para o nosso negócio. Então, são 10 anos, mas que vão vir muitos pela frente ainda para a gente empreender com sucesso. 10 anos é uma década, né? É uma década. Então, assim,
É muito conhecimento, muita prática, né? Não é só aquilo que a gente aprende lá fora e não aplica, mas é muita prática no dia a dia ali, né? Sim, consolidado. E ainda tivemos aí pandemia dentro desses 10 anos. Então, eu falo que o meu negócio, ele passou por muitas evoluções. E hoje ele é consolidado. Não é fácil a jornada do empreendedor, por isso que é importante a gente também ter essa rede de apoio, essa rede de relacionamento business, para trocarmos figurinhas, né, dores, e também para que também enxergamos ali um norte, um direcionamento. Então, por isso que teu trabalho, posso deixar aqui de falar o quanto é importante para quem está começando a empreender, que se vê assim como a Flávia de 10 anos, há 15 anos atrás, que não sabia para onde ir, errei muito. Então, eu não preciso errar, né? Exatamente. Contar com a rede de apoio, que está aqui, essa profissional exemplar, para nos ajudar também nessa jornada. Exatamente, é um ajudando o outro, né? E com você, Dani, como como você começou? Quando eu termino, se a gente voltar, né? Quando eu termino a minha faculdade, no meio da faculdade eu já sabia que eu queria dar aula. Eu queria ser professor. Uau, no terceiro ano de faculdade, eu lembro, eu brinco que eu lembro onde eu estava deitado, a roupa que eu estava, o local na minha casa, na casa dos meus pais, onde eu estava, e a minha mãe, a posição que ela estava, e eu olhei para ela e falei assim, mãe, eu vou ser professor. Eu quero ser professor universitário. Meu Deus. Aí eu falei, como que eu faço isso? Fui fazer meu mestrado, fiz meu mestrado e comecei a dar aula em faculdade. Dei aula por 10 anos em faculdade. E nesse meio, né, nisso, assim, já dentro da área da estética, dando aula para fisioterapia dermatofuncional, que envolve a estética. E trabalhando com isso, aí me surge a oportunidade, eu sou convidado para ser fisioterapeuta de um time de futebol. Por 2 anos. Trabalhei como fisioterapeuta num time de futebol, montei uma clínica para atender esses atletas. Então atendia muito atleta, mas isso lá no interior de São Paulo. E aí foi onde comecei o meu doutorado com um dos maiores, se não o maior mestre em drenagem linfática do mundo. Fiz todas as minhas pesquisas de doutorado com ele dentro da drenagem. Então, querendo ou não, eu ia para estética, alguma coisa me puxava para fora, mas eu voltava. Até que um belo dia conheci a Flávia, e aí nessa de eu conhecer a Flávia, ela falou, cara, vamos trabalhar com estética, tem tudo pra trabalhar. E aí eu deixei tudo lá no interior, deixei tudo lá e fui pra São Paulo pra começar a ter essa vivência mais direta na estética, e desde então não saí mais. E da onde que era? Do interior de São Paulo? Interior de São Paulo, chama Taquaritinga. Tem 40 mil habitantes a minha cidade. É bem pequena, cidade assim, perdida lá no interior de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto. A cidade próxima ali é Ribeirão Preto. E aí a Flávia já estava em São Paulo. Ele, na verdade, nós nos conhecemos numa organização de um curso meu em Ribeirão Preto, qual ele tinha uma sócia, né, que estava fazendo essa organização do curso. Então, meio que nos conhecemos ali na metade, ali, no caminho do interior. Eu fui organizador de um curso da Flávia. Uau, olha isso. Na época do Magic, né? Exatamente. Na época do Magic, fui organizador do curso dela. E aí a gente se conheceu, começamos a conversar, namorando. E aí eu já tinha ali um pouquinho de ver empreendedora. Eu falei assim, não dá pra deixar esse crânio, que eu falo que eu casei por interesse intelectual. Você não dá pra deixar esse mestre com todo esse conhecimento dentro ali de uma faculdade. Não que não seja bom, mas como eu vinha dessa parte de empreender também na parte que hoje eu tenho a minha empresa de clínica, mas também a de curso. Sim, educacional, né? Educacional. Então, eu falei assim, não, você tem que passar e vender seu conhecimento também. Tem muitas pessoas que precisam ter acesso a isso. E é o seu trabalho. Você se formou, estudou para tudo isso. E tinha, às vezes, isso. Muitas pessoas, acho que devem passar por isso também, que estuda muito e guarda aquele conhecimento para si. Fala assim, não guarda, você tem que replicar. Então, ele foi replicando também o trabalho dele. Acho que o ano pós-pandemia foi o ano que ele estourou muito também no Brasil. Veio sendo também hoje no mundo, está muito falado, o endolaser. Exato. Então, ele foi um dos pioneiros lá no Brasil, na área da estética, né? Tem outros segmentos
também na área do Rolf, mas na estética ele foi um dos pioneiros no Brasil, com segmento, a linfoterapia, que hoje está tão falada, e o lipedema. Então ele trouxe essa veia pioneira e com muito conhecimento, agregando na categoria e virou um business também, né? Exato. Porque hoje você também está na área educacional, então. Eu sou na área educacional. Você é 100% hoje dessa área? Hoje é 100%, vamos colocar como 100% hoje na área educacional. Hoje eu atendo lá na clínica, a gente tem alguns atendimentos que eu faço, mas assim, é muito esporádico. Uhum. O meu business mesmo está voltado para essa área educacional, a gente está com a gente está engatinhando aí uma agência de marketing, lançamento lá no Brasil. A pós-graduação. A pós-graduação que a gente solta, uma pós-graduação agora em pós-operatório. Uau! E a única pós-graduação em linfoterapia do mundo. Isso a gente pode falar, porque não existe uma pós-graduação em linfoterapia. Gente. Meu Deus, então, em pós-operatório existe, mas em linfoterapia não existe. Então, é a única do mundo hoje que a gente pode falar com certeza. E a gente está, então, nessa área, assim, empreendendo nessa área educacional, mas não só na área educacional também, esse backstage do educacional, né? De uma agência que faça um lançamento. Então, a pessoa, eu tenho um treinamento, eu tenho um curso, eu quero montar uma pós-graduação, a gente abraça essa pessoa e mostra o caminho e faz tudo para ela. Então, acaba sendo na área educacional, vamos colocar. Porque tudo que vocês percorreram, vocês têm experiência para repassar, replicar, e aí vocês vão passando adiante. Isso, é isso. Que legal, e olha que privilégio, né, gente? Realmente, é igual a Flávia falou, estamos com um crânio aqui, Dr. Daniel. Isso mesmo. Não é. Eu falo que eu sou esforçado. Não sou nenhuma mente... É modesto, tá nenhuma mente modesto. Acima da média, Falar nisso, não. a Andréia, eu lembro que uma vez ela foi pro Brasil pra fazer seus cursos, não foi? Isso, Porque eu lembro que ela falou assim... Eita, Leandro. Eu lembro que a Andréia, uma vez ela falou assim, eu tô indo pro Brasil pra fazer um curso do Daniel. E aí, quando veio o primeiro CITES, ela falou assim, gente, ele é demais. Eu sou aluna do Daniel, né, do Dr. Daniel. Então, eu lembro que ela comentou sobre isso. E foi, acho que, dessa técnica, né, que você tinha lançado, não é? Isso, foi da linfoterapia. A Andréia foi pro Brasil para conhecer a linfoterapia. Ela fez o treinamento da linfoterapia. E acabou que a gente, querendo ou não, a gente acabou virando amigo também, né? Exato. Tanto que ela fala pra gente, né? Ela foi na clínica, sim. né? No primeiro CITES, ela foi na clínica. E o CITES era no final do ano. E ela foi no começo do ano pro Brasil. Nossa. Daniel, preciso falar com você. Tô indo na clínica. E ela chegou na clínica. E aí ela olhou pra gente e fez, tô montando um congresso lá em Orlando e eu quero vocês como palestrantes. E nós, não, vamos. Me fala o que precisa, a gente vai e tal. E aí foi quando deu o furacão. Ai, foi mesmo. A gente estava no aeroporto. A gente estava no aeroporto. Foi, gente, assim, no aeroporto. Eu lembro que eu estava no interior de São Paulo, indo para São Paulo pra gente pegar o avião. E aí nessa eu tava indo pra lá no caminho que eu já ia pegar e a gente já ia vir. E aí a gente tava com a clínica, né, no interior. Eu tive uma clínica na minha cidade de estética. E eu tava com a clínica, então eu ia pra lá atender e voltava. Então eu saí, estou chegando em São Paulo pra pegar ela pra gente ir pro aeroporto, eu recebo a mensagem. Foi cancelado, não tem voo pra Orlando, cancelou tudo e tal. E aí foi quando teve aquela troca. Aí hoje a André até fala pra gente que nós somos os padrinhos, né, do congresso, porque nós somos os primeiros palestrantes convidados. Que legal, hein? E nós somos os únicos que estão os 4 anos, né? 4 anos. Lógico, a André, a Marina, que são os organizadores, mas nós somos os únicos que estamos. Todos os anos a gente tá... É verdade, olha, gente, super referência. Pra vocês que são aqui de Orlando, então já fica aí, antenado na agenda. Eu sempre falo pras meninas, se vocês é da área, gente, vocês têm que se conectar com quem é da área. Então, o próximo ano, quando for ter CITES, né? Isso. 2 referências pra estar aí com vocês vão aprender muito. Porque eu não estava executando, mas eu estava participando e já aprendi com vocês. Eu fiquei encantada de ouvir. E assim, vocês precisam buscar, né, gente? Eu falo que vocês da área, como que vocês se atualizam? Para continuar, estar sendo sempre com novidade para o pessoal que está com vocês. Eu falo que o conhecimento, ele nunca é demais. E principalmente nessa área que muda muita coisa. Claro que coisas que eu tanto Daniel, a gente tem isso em mente.
não temos como passar por cima da anatomia e na fisiologia. Então, nós respeitamos isso. Hoje existem muitas técnicas novas. Então, tudo que é muito novo, a gente sempre é mais da vanguarda, vamos dizer. Então, a gente absorve, vê se aquilo tem fundamento, se não vai passar por cima de uma anatomia, de uma fisiologia. Porque antes de ser algo de resultado, não pode passar por cima da integridade humana, né, dos nossos pacientes. Mas estudo é constante. Talvez técnicas, a gente espera um pouquinho para ver se de fato, como foi o caso do endolaser, né, que nós falamos. Perfeito. Chegou e falou assim, não, isso daí é uma grande oportunidade. Isso é uma revolução muito grande na área da estética. É um laser capaz de trabalhar aqui tanto o plano de lifting, de gordura, e aí ele foi se capacitar. Ele colocou isso como forma pioneira, porque são coisas que a gente está olhando para o mundo. Exatamente. Então, saiu lá da Inglaterra, né, a primeira técnica. A Itália. Itália. E depois a gente começou a ver esse movimento ganhando o mundo. E as coisas demoram um pouquinho para chegar no Brasil também, né? Desses conceitos. Porém, eu falo que quando cai na mão do brasileiro, ele aprimora tudo e faz a coisa melhorada. Assim como o futebol, né? Então, estamos sempre buscando inovação técnica, mas nunca passando por algo que assim, é estético a qualquer custo. Não é só estética de resultado, é estética de segurança, ética e ciência também. Tá. Ô Daniel, e você disse que você fechou a clínica que tinha no interior. Hoje em São Paulo, como que vocês fazem? Vocês têm um espaço, a Flávia tem a clínica, né? Isso. Que continua funcionando e vocês fazem um atendimento na clínica, como que é? Isso, a nossa clínica do interior a gente era sócio junto lá. Né? Nós fundamos a clínica lá. E aí nós passamos ela por uma pessoa que era funcionária nossa. Da equipe. Nós montamos a clínica, legal, colocamos a clínica, acho que um ano depois a gente já passou para essa pessoa e ela ficou e tá lá, e a clínica tá lá até hoje. A clínica tá super bem, é muito bem conceituada a clínica lá, é um espaço muito legal. E aí a gente faz isso, né? Eu acho que assim, essa questão do empreendedorismo também eu acho que é muito isso. É você monta alguma coisa, mas você não pode se apegar àquilo. Monta, mas quando você vê que o negócio tá indo, tá bom e é uma coisa que... Uma oportunidade, a gente não descarta. Então, assim, a oportunidade aparece, a gente não tem muito, vamos colocar esse apego. Sim. E era uma distância também. E a distância, eu ia muito, porque eu também estava junto, né, da sociedade, então a gente acabava... tendo um tempo muito longo ali de estrada. Eram 3 horas e 30, horas e meia, mais ou menos, de estrada. 3 horas e meia de estrada só para ir e voltava no mesmo dia. Então, a questão da distância pegou muito também no interior, porque eram 3 horas e meia só para ir e eu ainda voltava no mesmo dia. Então, a gente usava um dia só para fazer os atendimentos, saía de São Paulo 4 horas da manhã, já chegava lá quase 8 da manhã, atendia até as 8 da noite e voltava para São Paulo. Então, assim, não ficou muito fácil essa jornada, mas durou 1 ano e meio, mais ou menos, né? E aí acabamos passando por um membro ali da equipe que estava se destacando muito, foi feita uma oportunidade para ela. E tá até hoje fazendo sucesso na cidade. E aí a gente, lá, como eu sempre atendi na clínica com a Flávia, então eu continuei atendendo lá. Só que como o meu direcionamento foi um pouco mais para essa questão das redes sociais, do educacional, sim, acaba que a parte do atendimento e tal acabou ficando, fica em segundo plano, mas não deixa de atender. Sim. A gente tem muita procura, a gente tem atendimentos, então assim, chegando no Brasil... A gente chega no Brasil no dia seguinte a ter um atendimento. O atendimento acaba sendo mais VIP, né? Porque daí ele fica mais exclusivo. Porque vocês direcionam a agenda de vocês, né? Tanto atendimento, eu vou querer Tem coisas que eu falo que assim, nós temos um complemento, uma parceria da vida pessoal, profissional muito bacana. Legal. Porque tem coisas na estética que eu falo assim, é ele. E tem coisas que ele fala, é a Flávia. Então assim, pós-operatório. Então, assim, eu não daria na mão de ninguém, é da mão dele mesmo, que ele sabe tudo. O mestrado dele foi em cicatrização de feridas, então, assim, é um profissional muito bem preparado para isso. E ele orienta, claro, a equipe, entra junto, mas ele tá ali, a participação ativa dele. Uhum. E o endolaser. Então, eu não teria coragem de fazer sozinho o endolaser. Então, ele também faz. Os pacientes, as minhas pacientes já chegam ali
vendo aquele movimento que a gente usa das redes sociais para criar esse desejo, levar a informação, e aí já sabe que ele é o doutor Daniel do Indolaser. Então isso também é bacana, porque a gente acaba não sobrecarregando ninguém da equipe, cada pessoa tem ali sua expertise também. Maravilhoso, isso é muito bom. Maravilhoso. E vocês, cada um tem uma especialidade, né? E aí, quando vocês montam um business, independente de ser digital, online, educacional, um espaço próprio ou não, aí vem a parte administrativa, porque aí vem várias áreas do negócio, né? Como que foi esse despertar para vocês? Porque quando vocês iniciam lá atrás, a primeira vez o business de vocês já tinham esse know-how? Vocês já tinham preparado para isso? Para entender todo o contexto por detrás de um negócio? Eu posso dizer por mim que assim, eu acho que a maior parte dos profissionais é muito braçal. Então eu atendia. A conta, a parte financeira era tudo junto. Então quando eu cresci, que começamos a movimentar valores expressivos, aí eu tive que fazer toda uma consultoria também, financeira, jurídico, tributário também, né? No Brasil a gente sabe como que é sofrido, empreender no Brasil, eu falo que é muito difícil, então isso tivemos uma orientação lá atrás. Mas no começo foi assim, só Deus ajudando, porque não foi fácil. Era Flávia e Flávia mesmo. Exato, e a maioria dos profissionais, ele é braçal, ele não teve uma disciplina numa faculdade, num curso técnico, não há esse preparo. Exato. Você é preparado tecnicamente para executar o operacional ali, que é as habilidades da área da estética, mas não os bastidores de separação ali da vida financeira, administrativa, e aí a gente já encaixa hoje aí, a gente pode até falar dela, maravilhosa Marina, né, minha amiga querida, na parte de marketing. É verdade. Né? Então, assim, hoje o profissional, ele tem que estar muito bem preparado, porque nós estamos vivendo uma era que está muito maduro, o mercado está muito maduro. Então, não tem como eu ser a Flávia lá do passado. Exato. Inexperiente, que jogava e empurrando com a barriga. A gente precisa ter esse preparo, porque ganhamos mais trabalhos para fazer. Hoje é inteligência artificial, geração de conteúdo, pensar em tudo, né, nas redes sociais. Então, são muitas frentes para o empreendedor e ele precisa estar preparado para cada uma delas. E com você, Daniel? Não tinha ideia. Eu não tinha ideia do que era. A gente tinha, eu lembro que assim, na primeira clínica, quando foi essa clínica de atletas, eu tinha um contador, tudo passava por ele e eu não sabia o que estava acontecendo, assim, e assim, errei muito até o dia que eu olhei e falei, gente, mas espera, o que está acontecendo na minha empresa? Eu não estou sabendo, o cara, tem uma pessoa fazendo por mim, por mais que eu confiasse nele, e nunca tive problema com ele, então, mas assim, peraí, eu quero entender o que está acontecendo. Deixa eu entender o porquê que eu estou fazendo determinadas coisas. Então, assim, eu falo que se eu tivesse hoje uma pessoa que faz o que você faz, nossa, eu acho que eu teria economizado muito dinheiro. Sim. Porque a gente perde muito dinheiro, a gente gasta energia em coisas, fazendo algumas coisas que na verdade não funcionam. Exato. Então, assim, se você chegar pra mim, você falar assim pra mim hoje, Daniel, eu quero montar uma clínica de estética e eu quero trabalhar com... Eu vou montar pra você e você não vai gastar dinheiro à toa comprando um aparelho. Muitas vezes a pessoa compra um aparelho que tem a mesma função do outro, mas o nome é diferente. Certo. Só que a questão dessa gestão precisa ter uma pessoa também especializada nisso. Não adianta. Cada um tem que fazer a sua parte. E assim, se eu tivesse feito isso lá atrás, a gente teria economizado muito dinheiro. Então, assim, são coisas que não tem como competir. Sim. Tecnicamente, é o que eu falo, tecnicamente, a Flávia é a melhor do Brasil. Mas essa parte da gestão, precisa ter alguém nos ajudando. Sim. Porque tributação muda, impostos mudam. Aqui nos Estados Unidos, cada semana sai uma legalização. A gente estava no Congresso, tinha um advogado. De repente uma pessoa levantou a mão e perguntou: como que ficou essa lei nova da Flórida? A menina, então ontem veio uma lei nova que vai mudar tudo que já foi feito.
Falei, gente do céu, Exato. como é que faz? Exato. E aí, muitas vezes as profissionais aqui ainda fazendo a parte de legalização e de repente isso tudo muda, a pessoa fica perdida. E se não tem acompanhamento, E como se que não faz? tem um acompanhamento, Exatamente. você acaba cometendo um crime. Uhum. E aqui a gente sabe como que funciona isso. Então, assim, aqui é considerado crime esse tipo de coisa. Então, se não tem esse apoio, é muito complicado. E eu, no começo, hoje a gente entende, mas obviamente que tem uma pessoa que fica por trás fazendo com a gente, ajudando e tal. Mas a gente sofreu muito. Vocês apanharam e hoje vocês têm clareza, né? Sabe como que funciona todo o processo. Sabemos. Né? Erraremos em outras coisas que a vida do empreendedor é essa. Errar rápido, corrigir o erro e errar em outras coisas que virão, Exato. porque faz parte. Mas aprendeu no processo, né? Porque eu falo que hoje, pela experiência que vocês têm, muito provavelmente um profissional que acabou de se formar hoje fala, Daniel, eu quero fazer o que você faz, eu quero abrir uma clínica para executar isso, você sabe o passo a passo, né? E na nossa época, não tinha uma profissional como você hoje. Exato. Não tinha isso. Era. Então, o que a gente ia fazer? A gente aprendia com o erro. Exato. Aprendemos, erramos, tá, isso a gente não pode fazer errar mais. custa caro também, né? E é aí que tá a grande questão. É por Exato. isso que eu falo que às vezes, buscar uma profissional que tenha essa experiência, que já tenha passado por isso, você não está comprando uma consultoria. Eu falo que não está comprando um curso da Flávia, um curso meu, uma consultoria da Flávia, uma consultoria minha. Você está comprando no mínimo 10 anos de erro, que eu corrigi o seu erro, que eu corrigi Exato. e que eu vou virar para você. Não faz isso porque eu fiz e errei. Uhum. Vai por aqui, porque senão aqui você vai ter problema. Então eu vou te mostrar onde vai ser o errado para você não seguir. Então é o que eu falo para todo mundo. Ninguém está comprando um curso, ninguém está comprando uma consultoria. Você está comprando uma forma de não errar. Exatamente. E a forma mais... não é mais simples, mas é uma forma mais fácil de você chegar no resultado que você quer. Exato. Porque se você errar, você vai ter que voltar atrás e refazer tudo. Você não vai errar. E às vezes custa mais caro ainda esse E investimento. custa né? muito caro. Corrigir erro custa muito caro. E é isso que muitos profissionais não entendem. E isso não só para quem está começando, porque quem está começando tudo é muito dispendioso, oneroso, caro. Agora, um profissional que ele tá ali crescendo, mas está cometendo erros. Ele não vê uma mentoria, uma consultoria como um investimento para economizar. Ele acha que aquilo é um gasto. Então aí está a maior loucura, o maior erro do profissional é achar que aquilo ali é um gasto. Eu falo que é um investimento para cortar, inclusive, custos, reduzir custos que ele tem e que ele não sabe que há ali um gap, né? Que há ali um buraco que está consumindo o faturamento dele. Exato. Então, e é muito bom ter essas conversas, e eu aproveito sempre quando eu estou com essas minhas amigas assim, como você, porque nós conversando, em uma conversa assim, meu Deus, ela esclareceu muita coisa aqui para mim. Exato. Então, assim, é isso a consultoria. Porque é preciso, às vezes, ter um olhar de fora do teu negócio. Porque você está dentro dali, do teu negócio todos os dias, você não consegue ter essa clareza, você não consegue ver, porque existem vícios também do negócio. É verdade. Que você está fazendo ali constantemente e fica difícil, porque vira uma rotina, vira algo que você não consegue cortar. E você não consegue enxergar. Então, por isso que é importante ter alguém de fora para olhar para o teu negócio, para ver exatamente, isso aqui que você está fazendo não tem longo prazo. Então, vamos ajustar tudo isso para que haja também redução de custos e lucro chegando. Porque a empresa ela vai sobreviver disso. Não tem como a empresa prosperar, se manter no mercado se ela não tiver lucro. Então, isso começa também de uma análise interna também do nosso negócio. Perfeito. E, Daniel, você acredita que isso foi um dos seus maiores desafios empreendendo? Como que você visualiza, assim, na sua vida, o maior desafio que você já teve até aqui na sua jornada? Não, com certeza. Com certeza, fazer você... O coração da empresa é isso. O coração da empresa é essa gestão. É você saber, é você fazer gastos inteligentes. Não é questão de você cortar gastos. Exato. O cortar gastos parece que você vai parar de oferecer essa água e oferecer uma água mais barata ou não oferecer mais água. Não. É fazer gastos inteligentes. E então, assim, o maior desafio para nós é esse. Isso é o coração da empresa. Se a empresa não estiver rodando
perfeitamente nessa parte, nada vai funcionar. Você vai trabalhar e você vai ficar rodando em círculo. Você vai ficar ali, entra o dinheiro para pagar a conta, entra dinheiro para pagar a conta. Aí você trabalha e não vê o resultado no final. E aí vai e não se frustra, né? Muitos e aí você se frustra. Exato. Essa área eu acreditei que era uma área boa, mas não tá dando resultado. Mas não tá dando resultado. Então esse foi, com certeza, assim, o maior desafio, porque eu não sou da área. Se você me der, você pode me dar o pior paciente do mundo de pós-operatório ali, que eu vou resolver o caso dele. Eu vou resolver. Né? Então, assim, você pode me dar, tecnicamente, você pode me dar o pior paciente do mundo, eu vou resolver. Vai ver o antes e o depois, né? Sim, sim. Agora, se você me dá um problema de gestão, que eu nem tô enxergando. E é aí que entra a parte de gestão, que a Flávia, ela tem uma veia de gestão muito boa. Ela tem essa veia de gestão que ela incorporou bem, que ela tem bem isso até melhor do que eu. Então ela tem isso daí. E aí ela me ajuda bastante, muita coisa, mas óbvio, a gente teve que aprender na raça. Isso. A gente teve contato com muitas pessoas e ouvindo muitas pessoas e pegando dicas. Então, por exemplo, a gente para conversar meia hora, 1 hora com você. É um insight que dá, que a gente já chega lá em São Paulo, na clínica, e fala, poxa, ó, ela falou isso, lembra? Então, ó, acho que dá pra gente mudar, fazer isso daqui e ali. Então, são características que a gente tem muito isso de conseguir ouvir, absorver e falar, cara, isso aqui é bom. Vamos mudar, porque a gente precisa mudar. A vida do empreendedor, ela é muito solitária. É verdade. Então, assim, eu mesmo venho de uma família que não tinha nenhum empresário. Não tinha, eu praticamente furei assim a bolha para sentar, conversar com alguém para me orientar empresarialmente. Não tive isso. Então eu tive que aprender mesmo ali, sozinha, na dor, do dia a dia. Então é uma vida muito solitária. Que você tem os seus problemas, você tem as suas frustrações e você tem que olhar para dentro e pegar forças. Por isso que eu falo que não pode ser mais assim. Porque hoje, na era da informação, de empresas sérias, mais uma vez como a sua, de ter esse momento de conversa, de colocar aqui, ó, sem medo, sem dor, porque falar de parte financeira, gestão financeira, dói muito, não só no bolso, mas é uma frustração, porque todos nós queremos fazer as coisas para ir bem, para dar certo. E principalmente no Brasil, todo mundo trabalha em prol de, assim, a empresa, a clínica da pessoa, às vezes ela é a única fonte de renda ali, daquela casa. Então, não tem a segunda opção, plano B. Tem que dar certo. Só que se não tiver esse direcionamento, aí que acaba acontecendo também. Da pessoa, ela ter que buscar, às vezes, fechar, tirar aquele sonho dela de ter a empresa, a clínica, o espaço dela, para voltar de novo para o CLT. Mas pela falta de organização, pela falta de ter essa rede de apoio, de buscar, que hoje está muito mais acessível, né, essa troca aqui, um podcast como esse, gente. É verdade. Uma conversa como essa muda muita história, muda muito o jogo de muitos profissionais. Porque ela fala, opa, peraí, era isso que eu precisava, esse insight aqui. Então precisa se reunir, não pode ficar dentro de uma bolha. Tem que estar em eventos, eu falo profissional, tem que ir em congressos, tem que ir em workshop, tem que estar onde existem empresários do mesmo segmento. Porque lá vão ter pessoas com suas mesmas dores, que já passou pela sua dor, que vai poder te dar não só uma palavra, né, ó, vai dar tudo certo, mas vai também dar ali pontos, olha, eu tive isso no passado, mas eu tive uma profissional que me ajudou, fez uma consultoria, tô ótima hoje, por que você não procura? Então são esses momentos de troca que são valiosos demais e que todo profissional, se tem uma dica que eu posso deixar aqui, com certeza é essa, é aumentar essa rede de apoio, de networking, de participação que o empresário precisa. Perfeito esse colocado, porque eu acredito muito nessa... eu uso até o termo estratégico, o pessoal fala assim, você tem que ser estratégico na hora de ir para os eventos, na hora de ir para os treinamentos, porque
você vai para aquilo que de fato vai agregar. Eu estou precisando disso? Faz uma avaliação. Então, você não vê como um valor quando... Eu lembro que o CITES do ano passado, se não me engano, o ingresso estava 200. Eu estava ajudando o pessoal a vender. Sim. Meu, mas tá muito caro. Daí eu até brinquei com o André. Eu falei, olha, André, o pessoal tá falando que caro. Aí eu falei, pois é, mas olha o olhar que a pessoa tá tendo. Olha o tanto de profissionais que estão levando, né? Com riqueza de conhecimento. E a pessoa fala, eu vou lá ouvir palestra. Gente... É conhecimento, não importa se você vai escutar a história da pessoa, porque eu falo que vai muito de cada evento, Sim. do que cada evento leva. Porque às vezes você foi num evento que às vezes teve palestrante que ficou lá contando da história de vida dele, que é como se fosse um motivacional. Sim. Mas o CITES, ele não tem nada a ver, né? Eu falo que é um congresso que ele leva de fato técnicas. Exato. Já vi vários profissionais lá aplicando, mostrando, fazendo, como que faz, como deixa de fazer. E depois, o acesso que tem com vocês. Eu falo que esse acesso, que é o network, exato, ele é muito importante. E eu falo que até a colega que está sentada do teu lado, ela tem algo para somar não só no palco, é um ambiente de riqueza. Mas a mente precisa estar em abundância dessa forma. Exatamente. Você não pode estar fechado. Eu sei que às vezes o nosso meio não vai ter pessoas para nos puxar sempre para cima. Pelo contrário. Muitas vezes dentro da nossa casa a gente vai ter isso. Na nossa não acontece. Porque a gente está sempre um puxando o outro, né? Mas isso acontece. Então tem muitas pessoas que elas não estão nesse momento. Mas também não pode reclamar da vida que virá. Então, por isso que não pode pensar que vai ser um custo investir num workshop, investir numa consultoria, de ir num congresso como o CITES. É um investimento para sua carreira. E se eu posso contar um dos elementos que me fizeram o sucesso do meu trabalho, que eu me considero uma profissional de sucesso e de excelência, com certeza foi ter investido ao longo da minha vida em congressos, workshops e treinamentos. Eu estava comentando com o pessoal, como apresentador ali do congresso, e eu falei até comentei na hora ali, que o advogado estava ali, estava o pessoal e tal, e aí ele comentou sobre o visto, sobre o visto O. E ele passou as características do visto O, que precisam e tal, e eu comecei a marcar ali, a ticar. Comecei a ticar, eu falei, cara, eu tenho. Vamos almoçar? Vamos. Foram as meninas, estava no carro, as meninas foram no carro e tava o advogado, tava a Fernanda da Linhares, da Wonderful. O advogado, a Fernanda, eu vi que eles estavam indo no carro. Então nós vamos e tal. Eu olhei, eu vou no carro das meninas? Não vou. Fui no carro da Fernanda, entrei, doutor, arruma esse visto aí pra mim que eu quero. Tá, então vamos ver e tal. Saímos com uma parceria desse almoço pra gente ter o visto pra poder vir pra cá e começar a desenvolver um trabalho aqui com relação aos cursos, aos treinamentos. Perfeito. Aqui, em questão de meia hora. Exato. Daniel, você veio para palestrar, você não vem para fazer um networking, você não vem para fazer... Claro que eu vim. Eu estava assistindo 2 palestras que eu assisti nesse evento, eu saí com o insight de criar um produto digital. E também, não só desse evento, mas... dos últimos 2 eventos, nós conhecemos a Luzia, qual você lançou aqui também um kit de tratamento de lipedema. Há 2 eventos atrás, a Luzia veio pro primeiro, das sobrancelhas. Ela veio pro primeiro. Conhecemos ela, fizemos amizade, mas até então tudo certo. No CITES foi o lançamento da primeira linha de cosméticos para lipedema do Brasil. Lipodraining. Nós lançamos ali. Nós fizemos o pré-lançamento no evento. Daniel, você vê, no CITES lá de trás eu fiz esse contato. Há 2 anos atrás. Tá gerando frutos. Eu tive um contato de meia hora com um advogado e saí com uma parceria de visto. Mas eu tive um contato de 2 anos que me rendeu fruto agora. Maravilhoso. Ou seja, tudo é uma roda que faz girar e que, obviamente, que é o que eu falo, hoje com as redes sociais, existe uma pesquisa que hoje para você conhecer qualquer pessoa no mundo, você precisa ter 7 pessoas. Então, eu quero conhecer sei lá, uma pessoa mega famosa aí, sei lá. Nós vamos ter 7 pessoas para você conhecer ela. Ou seja, em 7 contatos que você faz, você conhece qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo. Eu quero conhecer a Beyoncé, sei lá. Então, gente, não vou...
Com no máximo 7 contatos, você chega até ela. Você tinha uma pessoa do seu lado ali no congresso que talvez pudesse ser uma pessoa que te levaria para um mega contato de uma mega pessoa e que talvez você nem olhou para ela. E tem que ter essa mentalidade. Então, tem que ter esse pensamento de abundância, de crescimento. Você falou uma coisa assim, eu tenho que eu usei até como intencionalidade. Você falou uma estratégia, eu falo que tudo hoje é intencional. Então, o que a gente posta, o que a gente veste, o que a gente fala, tudo tem que ter essa intencionalidade. Então, intencional hoje, com certeza, é a forma de estratégia de você se destacar, de você colher frutos, como ele pontuou aqui, do congresso retrasado. Colhendo agora, e com certeza mais o visto que virá aí pra gente também, poder estar aqui. Por exemplo, você mesmo. Eu quero ser uma palestrante. Eu quero me tornar uma palestrante. Você vai montar todo o business plan da pessoa, tudo isso, mas eu já consigo te introduzir de repente, Marina. André, eu tenho uma pessoa aqui, palestrante e tal. Então, assim, tudo isso é uma coisa que faz total diferença. Faz diferença. Você tem que ter essa mentalidade, tem que ter vontade, né? Porque se você mesmo fica se negativando e vai bloqueando, $200, mas você tá na área, como que você tá questionando um valor desse para o tanto de conhecimento e o network que vai gerar outras conexões e que vai te levar a patamares muito maiores? E que isso faz diferença com o paciente. O paciente vê você se atualizando. O paciente entende, eu falei até lá no congresso, o paciente vê que você está se atualizando, que você está buscando, e é aquilo. Se chegar um paciente para você, você está pronto. Você se preparou para receber aquele paciente. Agora, se um paciente chegar na sua clínica e você estava nos parques de Orlando, como é que você vai atender um paciente, por exemplo, de mão de Auro-Face, que foi sua palestra? Sim. Como é que você vai atender um paciente de lipedema, sendo que a sua colega que estava lá tem produto específico para lipedema e você não está nem sabendo que existe? Não tá nem sabendo. Como é que você vai atender? São essas coisas que... Mas eu acredito também nisso, que as pessoas, elas estão longe, se afastando do propósito também, o propósito delas. Então, se você não tem propósito, você não tem métricas para chegar até o sonho. É verdade. Então, e tudo está alinhado. O nosso trabalho, a gente não pode trabalhar somente pelo dinheiro. Porque o dinheiro, ele vem, ele vai, senão vai ficar que nem aquele ratinho correndo atrás ali do queijo dentro da gaiolinha. Então, assim, o propósito, ele vai nos levar para frente. Então, é o nosso motivacional também. Então, tem que olhar. Acho que a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é exatamente alinhar o seu propósito, a sua missão aqui nessa terra também, né? É verdade. Não só passar de passagem correndo, mas o que vai deixar de legado. Então, seus valores, sua missão, sua visão de negócio. Porque aí, com certeza, ele vai ver que o propósito dele tá todos os dias. Do simples fato dele sair de casa, atender bem seu cliente, pensar que, poxa, o meu cliente é a minha principal fonte de chegar até o meu propósito, que é ter uma qualidade de vida com a minha família, de poder dar o melhor para minha família. Então, tudo isso é propósito também, que tem que estar alinhado todos os dias. Então, talvez esteja faltando propósitos. Exato. E a tua missão também como uma orientadora aqui, uma profissional de business, é montar exatamente essa estratégia, que é bem no começo. Exato. Toda empresa nasce com business plan, com plano de negócio. Exato. Então, é a primeira coisa que a gente determina ali, né? Então, tá faltando isso aí para muitos profissionais também. Porque nós, como eu falei, a gente sai da faculdade, ninguém nos prepara para ser um empresário. A pessoa tem um propósito, a Hannah encaminha ela pro propósito. Exatamente. Faz enxergar, né? Faz enxergar. Porque eu falo que às vezes, eu falo que você ter a visão e a missão bem alinhada, isso faz você acordar todos os dias entendendo o seu propósito, né? Exato. E aí você alinha tudo isso com seus valores e deixa isso bem definido. Então, você não vai procrastinar porque você fala, não, eu tenho uma missão. Algo maior. Exatamente. Exato. E aí, todo dia, esse business seu, ele vai crescendo, porque você também, a gente ajuda você a visualizar isso lá na frente. Daqui a um ano, se eu continuar fazendo isso, eu vou ter esse resultado. No segundo ano, eu vou tá crescendo junto com os meus clientes, os meus pacientes, etc. Independente de qual ramo que é o negócio, né? Exato. Então, você sabe que você vai criar ali, quando a gente faz um business plan, a gente já entrega isso para o cliente.
a projeção de métrica para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, porque ele vai ver o mapeamento do negócio dele, aonde ele vai estar montando esse negócio e os resultados que ele vai ter. Então, ele não vai começar assim, hoje eu vou montar algo, aí hoje ele faz uma coisa, amanhã ele já desmotiva, porque às vezes ele começa só pelo dinheiro. O dinheiro é importante. Sim. Né? Você precisa ter esse lucro, essa rentabilidade e tudo mais. Só que se você está fazendo isso só porque você precisa no final do mês ter o dinheiro para pagar a conta, o aluguel, isso e aquilo, não vai dar, você vai se frustrar. Não a sua energia não é o principal motivador. Se o seu motivador for o dinheiro, ele nunca vai chegar para você. Se o seu motivo, se o seu motivo, a gente fala isso, a gente até comentou sobre isso aqui outro dia que a gente estava conversando. Se o seu motivo para acordar de manhã e fazer algo é dinheiro, ele não vai chegar até você. Não tem possibilidade. Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é eu fazer as minhas alunas terem um reconhecimento, mudar de vida, melhorar o seu atendimento. A Flávia ter os pacientes dela ali e querendo ou não, hoje a gente entende a importância que tem a parte da estética, você de fazer o negócio do seu cliente crescer, se desenvolver. Se o seu objetivo for, não, eu vou pegar esse cliente para mim aqui, para ele me pagar, porque eu vou pegar o dinheiro dele lá no final, esquece. Isso aí você vai dar resultado eu tenho um aluno, não, quer saber? Meu objetivo no final é que meu aluno pague meu curso e eu vou fazer e pronto. Nunca vai chegar pra gente. Nunca vai chegar e você vai perceber que quando o seu objetivo muda, o seu negócio vai lá para baixo. Então, volte, se você perceber que você tem um bom negócio, o negócio não está indo tão bem, volte a ter esse propósito de origem que é ajudar as pessoas de alguma forma. Porque é uma energia, né? Eu acredito que o dinheiro, ele é uma energia também, que move. Então, se você usa ela para fins próprios também e coloca ele acima das relações, de principalmente ajudar, não vai mesmo. Então, a gente tem isso muito claro na nossa vida também. As nossas crenças estão muito ligadas a isso. E é claro que a gente tem uma mentalidade de abundância. Sim. A gente não tem essa relação que eu falo que é até ruim, muitas vezes, porque o dinheiro foge também. Por isso que a gente vê muita pobreza e pessoas com muita riqueza. Porque é essa energia, essa mentalidade. Então, assim, a gente não deixa o dinheiro nos dominar. Então, a partir do momento que você tem ele... Não, eu vou trabalhar meramente pelo dinheiro. O dinheiro sai correndo de você. Ele sai correndo. Gente, é a mentalidade. Então, assim, por isso que os nossos propósitos, nossa missão tem que estar alinhado para estar acima. Então, eu falo que todos nós nos ajudamos. E é claro que como forma dessa ajuda, nós temos uma contribuição. Eu faço o meu trabalho ajudando meu paciente me ajuda. Então, isso retorna. É uma troca. Mas não pode ser com algo dessa forma, né, genuína, porque emite essa energia. E essa energia está se movimentando. Então, a gente trabalha dessa forma. E só para deixar claro, tá? Não sou contra você ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Não, abundância, a mentalidade nós somos pessoas que vivemos de abundância. Mas o dinheiro não nos domina. O dinheiro não nos domina. É diferente. É o que eu falo para todo mundo, né? E até desculpa se você não acredita, mas é a nossa crença, então. A Bíblia, a promessa com mais quantidade de vezes citada na Bíblia é riqueza. Então isso não é errado. E não é contra Deus. Porque eu tenho que ser um cristão e tenho que ser humilde. A humildade do cristão não é a humildade de ser um cara pobre. Não. A humildade é diferente. A humildade bíblica é Deus acima de tudo e a gente se humilhando para Deus. É diferente. Então, que fique claro, porque eu não sou contra, muito pelo contrário. Tanto que a gente trabalha exatamente para isso e a gente fica muito feliz quando a gente tem um relato de uma pessoa que vira para nós e fala, cara, conquistei. Eu postei essa semana, mudou minha vida. Nossa, isso eu postei essa semana, uma aluna minha que falou, montei, depois do seu curso, eu montei meu espaço. Isso faz 1 mês que ela fez o curso, ela já teve o dinheirinho dela para conseguir. Ela falou, eu nunca imaginei que eu fosse ganhar esse dinheiro fazendo drenagem.
Então, assim, e o post eu fiz questão de postar. Então, isso pra mim foi uma felicidade enorme. Mas então, que fique claro, tá? A gente não é contra, muito pelo contrário. Quanto mais dinheiro você ganhar, mais feliz eu vou estar. Pode ter certeza disso. Maravilhoso, gente. Eu acredito que tudo que vocês falaram faz muito sentido, sabe? Porque quando a gente... você pega referências e você consegue analisar, igual eu falei, hoje a gente vai tirar muitos insights aqui com vocês, é justamente isso, é justamente essa conversa que a gente está tendo, porque a pessoa, ela vira essa chavinha, eu falo assim, ela fala, nossa, então a minha linha de pensamento que eu preciso mudar primeiro, para depois eu começar o meu negócio. Perfeito, né? Perfeito. Porque igual eu estava dando exemplo agora do CITES, né? Quando a pessoa falou isso, a gente vê que é a mentalidade dela que precisa ser mudada. Exato. Exatamente. E aí ela vai ter muito mais depois, ela alinhando tudo isso agora no começo, né? E olha que outra coisa que eu acredito muito também, que foi quando o primeiro CITES que teve, eu falei para André, eu quero servir, porque eu tô entrando no mercado agora. Eu não sou conhecida, né? As minhas habilidades do Brasil, eu estou estudando novamente aqui, né? Com a atualização de todo o mapeamento americano, de como funcionam as leis, porque aqui na Flórida é de um jeito, Massachusetts é outro jeito, né? Vocês conversando com a Fernanda, vocês conseguem ter essa visualização de que cada estado são leis diferentes. Então, eu falei pra ela, mas eu precisava me socializar com as pessoas. Então, não fiquei ali parada, esperando. Eu vou esperar daqui, quando sair meu documento, quando acontecer isso, eu vou... Não. Falei, não, eu já vou pro mercado agora, vou me socializar, vou me interagir com as pessoas, e eu sei que os caminhos vai abrir. Mas eu fui buscar, não fiquei ali quietinha, esperando as coisas acontecerem, né? E muitas das vezes as pessoas, elas ficam assim, né? Meio que, vou fazer do meu jeitinho, mas só quando isso, mas só quando aquilo... E às vezes num ambiente como aquele, quantas conexões maravilhosas. Exatamente. E aí a gente muda não só o âmbito profissional, mas automaticamente o nosso âmbito pessoal da nossa vida, né? Claro. É verdade. É se preparar, né? É estar preparado para isso. Você, por mais que você tivesse ali, Andréia, eu não estou... eu não tenho capacidade total ainda, mas eu estou me preparando, eu já estou buscando meios de fazer o meu negócio acontecer. E olha que legal, no segundo ano a empresa já estava aberta, eu já estava no mercado, eu já fui como patrocinadora, a Hana Business Olha que legal. No segundo ano. Olha aí. E aí no segundo dia a gente fez a apresentação, falou da empresa, enfim. E aí eu vou até deixar depois os vídeos, tem foto eu com a Flávia, com o Daniel, tem entrevistas nossas. Tem o folder lá mostrando a Hana Business, né? Sim. Então eu vou deixar para vocês verem, porque já serve como exemplo essa evolução minha nos Estados Unidos, né? Porque eu falo que a gente conta a nossa trajetória no Brasil e que soma com a nossa trajetória hoje aqui. E eu falo que é maravilhoso a gente ver esse crescimento e ver que é possível. Tem desafios? Tem. É fácil? Não é. Mas a gente tá trilhando o caminho pra... Se fosse fácil, qualquer um faria. Não é. Exatamente. Fácil nunca vai ser. Exato. Mas quando tá tudo alinhado, né? Mas quando a gente tem... quando tá tudo alinhado, quando tem o propósito, quando você tem muita clareza de onde você quer chegar... Você viu, um ano você tava lá, no segundo ano você já tava como patrocinadora. Você foi lá pra, tipo assim, eu fui lá simplesmente por ir. Simplesmente por ir. Eu cedi meu espaço, eu cedi muitas vezes, as pessoas ficam nessa. Não, se não me pagar, eu não vou. Exato, não quer servir, se eu não tiver um retorno agora, eu não vou. E as pessoas não entendem isso lá na frente. 2 anos depois, olha o que você colheu, olha o estúdio que a gente tem aqui, que você tem o escritório ampliando, pegando ali um rooftop para ampliar um lugar. Então, assim, a sala de cursos, tudo que você criou. Ou seja, é aquela mente de prosperidade. Exatamente. Que é isso que todo profissional tem que ter. Todas as pessoas, na verdade, né? Pra gente ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Tem que ter essa mentalidade. Ô Flávio, olha que você falou que na sua casa você não tinha exemplo de empreendedorismo, né? De pessoas que tinham business em si, né? Sim. E aí, às vezes, as pessoas também chegam, mas eu não sou isso ou eu não tenho aquilo porque eu nasci num lar, assim, né? Mas será que realmente isso é o impedimento? Não, eu falo que nós não escolhemos como nós nascemos, mas nós vamos determinar a vida que nós teremos. Então, eu falo, claro que nós temos que furar uma bolha. Então, eu saí de uma bolha, porque nós somos as pessoas que nós mais convivemos nessa vida. Então, se eu ficasse também naquele ambiente do salário mínimo,
Se eu ficasse naquele ambiente que não vai dar certo, olha, cuidado, é arriscado. Então, eu sempre procurava estar em ambientes, como eu citei aqui, nos congressos, nos workshops, no meio de empresárias, mesmo eu não sendo ainda trabalhando, já tinha amigas. Então, ou seja, nós precisamos respirar esse ambiente de abundância. Aquilo que você já visualiza, né? Que você tem Total, porque todo o nosso sonho começa na nossa cabeça. Então, a gente pensa no nosso sonho, e isso vai se materializando no nosso coração. É o desejo. E é isso que vai nos motivar de termos ações para a realização disso. Então, é o pensamento, ele gera sentimento, o sentimento gera ação e a ação resultado. Então, por isso que é importante a gente ter essa mente destravada, desbloqueada, né? O mindset, né? Já falar em inglês aqui, né? Perfeito. É destravar esse mindset, essa mentalidade de que não é capaz, que não vai conseguir, de ser uma empresária agora. Opa, eu vou virar a chavinha. Eu fui virando a chavinha ao longo da minha vida, porque eu era funcionária, então eu virei a chavinha para começar a empreender. E depois virei a chavinha de novo para ser empresária, de ter meu próprio negócio. E já estou aí há 10 anos. Então, assim, sempre vamos virar a chavinha. Vinha com a Marina, a gente foi no Celebration, hoje que eu não conhecia. Maravilhoso, já jogando por universo, que eu quero uma casa aqui já. É isso aí, ó. E nós falávamos sobre isso, de a gente de ter essa sensibilidade de eu pertenço a esse mundo aqui. Eu pertenço a esse ambiente. É o pertencimento. Porque se você não se sentir pertencedora de ser uma proprietária de uma clínica, de ser uma profissional de sucesso, você não tem dente ainda para mastigar essa carne. Exato. Quando você falava aqui, mas tem profissional que não tem essa mentalidade ainda, ela tem que tratar o pensamento dela. Então eu falo que são profissionais que ainda são nenenzinhos, não dá para dar carne para um neném recém-nascido. É verdade. Tem que dar leite. É verdade. Né? Então a gente precisa trabalhar esse destravar de mentalidade que não está preparado para aquilo. E é o pertencimento. Eu pertenço àquilo onde eu quero chegar. Maravilhoso. E você, Daniel? Não, eu também não tive. É assim, é o que eu falo pra todo mundo, que depois que eu conheci a Flávia, eu acho que eu tive a melhor vida do mundo. Olha só, que declaração! E eu acho que assim, Quero esse corte aí pra mim. E eu falo que assim, E se você vê também, a Flávia tá falando de virada de chave, eu tô aqui assim, cara, pensando, se tem uma pessoa que teve que virar a chave na vida, foi ela. Foi ela. É que as pessoas não sabem, talvez não conhecem a história real do que foi a vida dela. Sabe, não tem... Gente, se vocês acharem que vocês tiveram uma vida difícil, é porque vocês não conheceram a vida dela. Eu conheço os detalhes que a gente vai pegando. Uma pessoa chega e fala, outra chega e fala, outra chega e você olha e fala, caraca, eu achei que eu tive uma vida difícil. Não, nunca na vida. Vocês não sabem o que é vida difícil. Pra ela, e hoje ela tá aqui, vocês têm que assim... Já quero testemunho, já quero esse testemunho. A virada... Gente, vocês precisavam estar dentro da cabeça dela, e talvez dentro da cabeça dela vocês não entendem a virada de chave que ela deu. Sim. Porque pra ela tinha tudo pra ser a pessoa ali no Brasil, ela teria tudo pra ser a pessoa pra mais dar errado no mundo. Ela tinha tudo pra ser a pessoa que mais deu errado na vida. Sabe? Então quando eu falo que assim, eu tive... Não, eu não tive. Meu pai, mas também, sabe, não passei dificuldade. Tive a oportunidade, meu pai sempre trabalhou em banco, então ele era bancário. Minha mãe trabalhava mais como... já foi servidora pública, trabalhou na prefeitura com cargo comissionado, nunca foi concursada, depois virou advogada, mas nunca foi uma pessoa de exercer demais. Então assim, falar que eu tive dificuldade na minha vida? Não tive, não passei. Mas não tinha tudo. Sim. Né? Uhum. E também nunca fui esse cara de ficar pedindo pro meu pai, pra minha mãe, pra fazer. Eles pagaram minha faculdade, fui fazer meu mestrado, eu estava fazendo mestrado, eles estavam pagando meu mestrado, eu já comecei o mestrado, já comecei a dar aula em faculdade para não ter esse custo mais. Então assim, nunca tive essa... Meu pai, minha mãe, assim, ó,
vai ser CLT. É isso que é o bom. Não vai querer montar seu negócio, não. Minha mãe, talvez... Esse era o conselho que você recebia? Todo. Até hoje. Até hoje. Se eu falo que eu vou fazer alguma coisa... eu tô pensando em empreender, fazer tal coisa... não vai dar. Eu cheguei revolucionando. E até hoje. Tanto que assim, é aquela coisa, né, que a gente fala... Não conte seus planos pra ninguém, nem pra sua família. Não conta, porque... Gente, então é uma coisa que... Tem umas frases que as pessoas falam assim, essa frase... Não, gente, começa a refletir sobre a frase, porque tem um porquê. É muito forte. E aí, eu nunca tive isso aí. Pra mim era assim, você vai ser um CLT, você vai receber seu salário. Meu pai até ganhava bem. E aí ele chegava no final do ano com um salário, com 13º, com alguma coisa assim. Trocava de carro e fazia uma viagem com a gente. Era isso. Ele não pegava aquele dinheiro, guardava para ele investir, para ele ter um futuro, para ele... Assim, para ele ter um futuro não, mas para ele investir se desse um problema e tal. Então era sempre naquela corda bamba que, como a gente fala, né, dá aquela dor de barriga, ele não tinha muito para onde correr. Aí batia um pouco de desespero. Então eu cresci nisso. E acho que por eu crescer nisso... Eu também cresci um pouco vendo isso, e aí ao longo do tempo eu percebi que isso estava fazendo diferença na minha vida. Eu comecei a ter um pouco desse controle também, que hoje eu sou mais, até um pouco mais reservado nessa questão do que a Flávia. Eu sou um pouco mais pé no chão. Mais conservador. Conservador. Bem mais. A Flávia é conservadora, mas eu sou talvez um extremo bem assim. Às vezes até não é tão bom. Mas eu tenho isso porque eu vi. Eu não vim de veia empreendedora. Não passei dificuldade na minha vida. Mas empreender era um negócio lá na minha família que era assim, você vai fazer, vai dar errado. Eu nem tinha feito. Deixa eu fazer. Isso aí... sempre tem o exemplo de quem deu errado pra poder falar... Não, às vezes nem tinha exemplo. Às vezes nem tinha exemplo. Às vezes até eles duvidavam até da minha própria capacidade de fazer alguma coisa. Isso é foda. Então, mais um motivo. Você quer fazer, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, mas nem pra sua família. Do seu meio ali, a não ser que seja uma pessoa que já esteja fazendo aquilo... que já esteja onde você deseja chegar. Exatamente. Porque vai ser mais fácil você ouvir um conselho positivo de alguém que não te conhece do que quem te conhece. Exatamente. Na minha família eu nunca... também, na minha família eu nunca tive. Eu nunca tive um... E assim, é diferente. Na minha família eu nunca tive um empreendedor. E aí, eu vou e falo, a pessoa fala, não vai dar certo, mas você nunca fez nada. E às vezes não é nem por maldade. E não é por maldade, família, exato. Às vezes é até por medo de você... isso eu falo que é muito diferente do Brasil e Estados Unidos, a vida do americano e a vida do brasileiro. Isso em qualquer classe social, seja rico, seja pobre. Eu ouvi isso uma vez e eu falei, gente, como isso é verdade? No Brasil, a mãe de uma criança, ela é extremamente protetora. Então, a criança quer subir na árvore, ela, não, meu filho, não vai subir, você vai cair. A mãe americana deixa a criança subir. Vai, sobe. Então, ela vai lá, sobe, caiu, levanta e sobe de novo. E nos negócios, a mesma coisa. A pessoa que fale no Brasil é motivo de vergonha. Ela faliu, ela é uma vergonha. Fala assim, nossa, essa pessoa é falida. Aqui, a pessoa abre empresas, ela fale, o americano, ele fale. Ele abre outra empresa e ele é visto como, poxa, essa pessoa tem que sentar na minha mesa e contar como ela saiu disso. Ela tem história para contar. No Brasil é motivo de vergonha, de derrota, ser um derrotado. Então aqui é o contrário. Então assim, essas culturas também são muito diferentes. E no Brasil tem essa proteção. Você fala que você vai empreender com subir na árvore, um menino subindo numa árvore. A mãe, meu Deus, desce daí, menino. Então você vai empreender, não sobe aí não que você vai se espatifar. Então é bem isso. É verdade. E assim, nada... Né, só pra... A minha família, gente, pelo amor de Deus, eles são maravilhosos. Mas é um na questão dos negócios, eles têm essa questão. Essa forma deles de essa pensar, forma, né? essa cultura, forma de administrar, né? da cultura. E eles vêm de uma época muito diferente. Lá na minha cidade, 40 mil habitantes e nunca saiu disso. 40 mil habitantes e foi 40 mil a vida inteira. Então, assim, uma cidade pequena que qualquer coisa ali era muito bom.
Então eles não tinham essa veia. Sim. E aí eles nunca viram essa necessidade, e eles não acompanharam. Então eles têm esse medo. Então eles sempre ficam, não vai, não faz. Depois que eu faço, aí eu vou e conto e falo o que está acontecendo. Posso até falar uma situação, até para abrir a mentalidade das pessoas, como eu abria do meu marido. Naquela época era um futuro marido ainda, a gente estava namorando. Ele dava aula numa faculdade, ele tinha a clínica dele, porém não era ali um grande expressivo faturamento. E eu já dava curso. E eu dava curso para 50, 60 alunos numa sala de aula. Então eu estava vivendo aquela prosperidade. Nossa. E eu quero sempre puxar quem está comigo, né? E eu falei assim, quanto você ganha para dar aula aqui nessa faculdade? Aí eu vou citar um exemplo, tá? Não era esse valor. Mas ele falou assim, é 3 mil reais por mês. Eu falei assim, se eu arrumar uma aluna para você que paga, só uma aluna vai pagar o valor de um curso seu, com seu conhecimento, colocar essas alunas no final de semana, não vai ser no mês inteiro. Uma aluna já é o valor do seu salário inteiro na faculdade. E aí, a primeira turma que nós montamos para ele em São Paulo, ele tinha 8 ou 11 alunas. 8 alunas, acho que uns 3 mil reais. Nossa! Aí eu falei assim, tá vendo? Aqui foi a validação. Então, o que você prefere trabalhar agora para 3 mil, trabalhando todos os dias, um mês inteiro, ou abrir uma turma uma vez por mês para ganhar o que você demoraria meses para construir? E aí, depois dessa turma, foram milhares de turmas que ele passou. Ele deu curso na Inglaterra, deu curso no Japão comigo. Eu fui até pro Japão, vocês já foram? Fomos pro Japão, Estados Unidos, eu fui ironizado, aqui também, Boston. Eu fui ironizado por pessoas do meu redor. Eu fui ironizado por pessoas ao meu redor quando eu saí de lá, que eu tinha uma clínica, dava aula na faculdade e era coordenador do curso de fisioterapia. Eu dava aula de segunda a sexta, todos os dias. Meu Deus. Eu era extremamente, mega reconhecido. E aí eu fui ironizado por pessoas que, você tá louco, você vai largar tudo aqui, você vai embora. Pessoas que falavam isso, até pessoas que brincavam, que faziam brincadeiras assim, que zoavam comigo mesmo, que tiravam um sarro da minha cara sobre isso. Porque eles achavam que o seu caminho, você estava no caminho mais certo. Algumas pessoas dessa hoje batem na minha porta e pedem para trabalhar comigo. Pede emprego hoje. Pede emprego para mim hoje. Aí, gente, tá vendo? É aquilo. Resultado, né? Vão rir da sua cara. Vão rir. Vão ironizar você. Vão te descredibilizar. Vão. Quando você der certo. Vão vir atrás. E eu não tenho problema nenhum. Se precisar, e se a pessoa for capacitada, eu vou chegar nela e falar, vem. Pode vir, eu preciso mesmo de você aqui. E eu vou passar por cima disso e tá tudo certo. Você teve seu ponto lá atrás, você não precisa vir pedir desculpa pra mim também, pelo que você fez. Nada. Mas eu tive pessoas que me ironizaram, que tiraram sarro da minha cara quando eu fiz tudo isso, que falaram que eu ia dar errado. E aí hoje as pessoas olham e veem e falam, poxa, a gente tá aqui, eu tô aqui nos Estados Unidos pra dar uma palestra. Pela quarta vez. E agora já tá subindo o cargo agora. A Flávia foi pro Japão. Japão, Inglaterra, você também, né? Mas a Flávia foi pro Japão dar um curso. Gente, você olha e você fala... Então, assim, muitas pessoas ironizaram. E hoje as pessoas vêm bater na nossa porta pedindo. É isso, gente. Eu falo que se você tá na mesma situação, você tá ouvindo e falando, nossa, isso tá acontecendo comigo, ou estou passando por isso, eu conheço alguém que está passando por isso, vocês podem pegar aqui, ouvir e compartilhar esse vídeo. Falar, olha só... A Flávia passou por isso, o Daniel passou por isso. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar. E às vezes eu falo que é o processo que você passou que faz outra pessoa lá se despertar e falar, uau, eu também posso. Porque se ele pode... Não desistir, aguentar firme, porque um dia vai ser você sentado aqui com a Hannah, contando aí essa... E é o que a gente fala, né? Não é assim, eu não me considero ainda, eu falo que eu ainda estou num nível abaixo de pessoas como Flávia, como outras. Isso. Não, eu sou um nível abaixo disso, mas eu falo, porque a Flávia nunca teve dificuldade, não passou por... Passou? Claro que passou. Claro que passou. Talvez se ela não tivesse passado por essas situações, talvez ela não estivesse aqui hoje.
que aquilo fortalece. É o que eu falo para ela. Eu falo assim... A dor fortaleceu. Eu falo para ela, calma. A pessoa que te ironizou, a gente vai fazer ela se arrepender. Ah, mas você vai fazer mal para ela? Não. Eu vou continuar trabalhando até o ponto que eu chegar e ela olhar para mim e falar assim, caraca, olha, eu podia estar junto com ela e crescendo junto. E eu simplesmente perdi essa oportunidade. Então é isso que a gente faz. A gente usa esse tipo de situação como uma força pra gente... Trabalho em dobro. A gente trabalha em dobro. Então eu adoro quando acontecem essas coisas. Cara, a gente vira assim, a gente fala, não, agora vocês vão ver onde eu vou. Vamos ter mais gás agora. Agora você vai se arrepender. E não é se arrepender de fazer mal pra pessoa, mas é se arrepender dela olhar e falar, caraca, eu menosprezei ela, eu menosprezei ela, e eu podia ter crescido junto com ela, essas pessoas podiam estar aqui comigo hoje. E aí não... Então é isso. Verdade. Olha, ô Flávio, agora vamos falar com vocês dois sobre... como que funciona também essa questão de time? Porque eu acredito que para educacional online, na clínica de vocês acabam tendo que precisar de pessoas, de time, de pessoas que executem tarefas, seja ali na frente ou seja no backstage. Como que funciona essa parte? Vocês fazem esses treinamentos junto? Vocês delegam junto essas tarefas? Hoje no Brasil, como que está essa parte também de mão de obra qualificada? Continua sendo algo difícil? Né? Ou hoje em dia está mais fácil, ou foi exatamente por isso que vocês entraram por essa parte de preparar profissionais para ter realmente mais mão de obra qualificada? Como que está? Eu acho que é uma dificuldade hoje de todo empresário é a mão de obra. É a mão de obra qualificada, gestão de pessoas e processos, mas eu falo que também, assim, é uma dificuldade que nós temos que também capacitar essas pessoas, porque eu converso muito com empresas, né, profissionais, empresárias da estética, e elas falam, ai Flávia, minha funcionária, ela não compreende, será que eu vou ter que desenhar para ela aprender? Aí você vai ter que desenhar, porque você não tem um processo, e o processo é exatamente isso, você vai fazer um fluxograma, o fluxograma é exatamente esse desenho, para que ela entenda, porque a pessoa ela quer, mas eu quero que ela chegue todos os dias e sirva a taça de água na bandeja, mas você colocou isso no papel que ela tem que fazer isso? Então, assim, o básico o profissional não faz. Então, para que essa mão de obra seja preparada e qualificada. E também tem, aqui mesmo, viajei com os meus amigos, e ele me reportou isso. Ai, Flá, olha, é muito complicado, equipe, porque eu dou treinamento, invisto no treinamento e ela vai embora depois. Aí eu falo, é melhor você treinar e capacitar o tempo que ela estiver com você, do que ela passar todo esse tempo sem qualificação. Exatamente. Eu falo que é mais fácil você precisar carregar um louco do que um morto. Né? O louco dentro da tua empresa, ele vai estar gerando retorno e resultado para você do que carregar um peso morto. Exato. Tá ali então, só para cumprir o horário, só mais tá nada, ali, exatamente. Né? Então, eu prefiro ter uma pessoa ali que, por mais que eu veja que não vai ficar anos comigo, mas que eu tenho ela ali aquele tempo sendo uma pessoa que vai estar vestindo a camisa, vai estar fazendo os entregáveis, vai estar prosperando junto comigo. Então, nós não podemos ter essa mentalidade. Mas eu tenho sim equipe, eu acho que por isso que eu estou aqui há quase 10 dias nos Estados Unidos, já fui nos parques, já passeei, já trabalhei, né, dei a minha palestra aqui nos 2 dias no congresso, porque eu tenho pessoas lá fazendo o trabalho, fazendo a roda continuar girando. É isso aí. A clínica leva o meu nome, a minha presença é muito forte ainda, né, dentro dos meus pacientes, mas como eu falei, hoje nós temos ali o Daniel tendo a agenda dele, eu tendo a minha agenda e a minha equipe tendo a agenda delas. E em alguns momentos vão ser só comigo. Então agora eu vou chegar, eu vou ter minha agenda lá, elas se prepararam para passar comigo. Então são fases de um tratamento. Então na minha empresa de cursos, por exemplo, a parte de gestão, hoje de marketing, vamos dizer, de um tráfego pago, está na mão do Daniel. Então, nos cursos, como ele tem hoje a empresa de cursos, ele faz toda a gestão de tráfego. Então, eu acabo que eu não preciso ter muitas mãos de obras nessa parte do digital. Hoje, com ferramentas que nós utilizamos, até de inteligência artificial,
copyright, tá muito, muito melhor do que era no passado. Né? Que a gente tinha que ter um copyright na equipe, a gente tinha que ter um social media, a gente tinha que ter um videomaker. Continuamos fazendo, só que muita coisa a gente faz daqui. Eu falo pro Daniel e ele fala pra mim, se nosso negócio fosse 100% digital, a gente ia viver em qualquer parte do mundo. Porque aqui a gente conseguiu fazer muita coisa, né, amor? A gente consegue gravar, editar, fazer copyright em qualquer lugar do mundo. A única coisa que eu não consigo é atender os meus pacientes fisicamente, né? O contato com ele ali. Então, por isso que eu tô voltando agora pro Brasil. Terminando o podcast aqui, a gente já tá indo pro aeroporto. Mas tenho essa equipe, sim. Tento ao máximo qualificá-la, motivá-las também dentro dos seus propósitos, os seus desejos, né, os seus sonhos. Sim. Motivá-las, porque não é só o financeiro. É cuidar dessa pessoa, né? Abraçar esse colaborador. Então, da minha parte, eu tenho poucos e bons. Eu falo que eu já tive muitos funcionários antes pandemia, porque existe dois mundos da minha clínica, e eu acho que de qualquer empresa. O mundo antes da pandemia e o mundo pós-pandemia. Então, eu falo que separou o joio do trigo, só ficou quem deveria ficar. Eu mudei praticamente, assim, muito a minha mentalidade como empresária depois da pandemia. E hoje eu tenho poucos e bons na minha equipe. Maravilhoso. É isso aí. Ô, Flávia, e hoje o que vocês têm de material disponível que a pessoa que está assistindo vocês fala, olha, eu quero ter algum curso com a Flávia, eu quero ter algum conhecimento ali do que o Daniel e a Flávia oferecem, que esteja disponível no online. A pessoa esteja em qualquer lugar, ela consiga estar adquirindo de vocês. O que vocês têm hoje disponível? Primeira coisa, começar a me seguir, @estética Flávia Medeiros do Instagram. Lá vai estar o link da bio, com Suporte Cursos, que é o nosso canal. Então, hoje o Daniel cuida dessa parte para mim. Eu tenho minha empresa, ele tem a dele, mas a minha empresa, ele está cuidando da parte de cursos online, que nós conseguimos atender o mundo inteiro. Então, eu tenho cursos como um grande sucesso, Magic Touch Detox, a Estética Integrativa 360, que é uma formação praticamente, Peeling do Mar Morto, ou seja, todas as nossas principais técnicas 100% online e com o nosso suporte também. Além disso, eu dou mentorias para profissionais que desejam também se aprimorar, fazer uma residência dentro da minha clínica. Eu recebo profissionais do mundo inteiro também, que passam às vezes um dia comigo a um mês. Né? Vai depender da sua disponibilidade. Então, agenda esse Residei, né? Essa mentoria ali dentro da minha clínica, para que eu possa acompanhar esse profissional também que está começando, quer aprender novas habilidades também. A gente sempre está trazendo novidades. E o Dani? Eu tenho os treinamentos, eu tenho a formação em linfoterapia, que é a minha marca. A gente tem algumas imersões que a gente faz, às vezes em 5 dias, às vezes em 1 dia. Então, eu tenho uma próxima agora, dia 14 de junho. Eu tenho uma imersão que vai ser um dia inteiro, que é sobre pós-operatório e lipedema, com demonstração prática, com tudo isso. E tenho a formação em endolaser. Maravilhoso. Que é a formação em endolaser que a gente tem também, que ela está online, mas a gente está voltando ela para o presencial em breve. A gente já está com um caminho aí mais ou menos traçado para a gente voltar em breve, né? E aí a gente tem, eu quero fazer um lançamento de um curso online. Aí eu tenho uma agência que eu tenho sócia, então aí a gente faz toda essa parte de gestão, tráfego, mídia social. Então a gente coloca essa pessoa dentro de um programa ali para ela ter um lançamento de um produto digital, por exemplo. Então, a Flávia a Flávia lança produto digital desde 2016. A Flávia foi a primeira. Na estética, ela foi a primeira a lançar um curso online. Que legal. Em 2016, a Flávia lançou o primeiro curso online dela. Nossa. Então, assim, eu não preciso fazer essa gestão para ela, porque ela sabe melhor do que ninguém. Sabe como que funciona a engenharia já. Exatamente. Ela garimpou ali, ela capinou o terreno pra gente. Então, não preciso. Então, eu faço só, por exemplo, parte de gestão de tráfego, essas coisas. Mas se é uma pessoa que ainda tá... eu tenho um produto que eu acho que é bom e que dá pra gente colocar, aí a gente coloca ela dentro do ecossistema da agência. Oferece esse programa, então. Oferece também. Então, é uma coisa que é separado, né? Que é separado. E as pós-graduações. A gente tem uma que já vai... Essa que a gente falou que vai sair. E tem mais 2 no forno sendo preparadas também.
já prontas para sair. Profissionais, empresários de visão é isso, gente. Não para, tá? A gente tá aqui, mas tem outras coisas acontecendo. Tem projetos novinhos, expansão também. Com certeza. E os sonhos profissionais e pessoais, né? Porque eu falo que tudo... uma coisa se conecta e é o que faz nos motivar. Igual daqui a um tempo, não sei quanto tempo, vocês podem estar aqui, né? Oficialmente residente, né? Não sei se é um planejamento aí, tá vendo, gente? Ele já materializou, já. Eu já falei, pegando o visto O com o Dr. Eduardo, pegando o visto O, o meu planejamento é 1 ano e meio eu estar com todos os meus projetos rodando sem eu precisar estar presencial 100%. Então eu posso ir e voltar, eu vou, fico 15 dias, volto, venho, faço, então já tem esse planejamento, já saindo visto, a minha meta é 1 ano e meio. Tá vendo? A minha meta é 1 ano e meio. Maravilhoso, estamos já ansiosos aguardando, hein? E olha só uma coisa interessante. A Flávia não tá muito ansiosa, não. Porque... A Flávia ainda vai visualizar isso aí, ela vai revisar. Os pacientes são muito apegados. Mas a clínica também, a gente tem um planejamento para isso. A clínica ter os pacientes rodando, a clínica não vai fechar, nossos projetos, nossos produtos brasileiros não vão parar. Mas hoje em dia tem muitos meios, né, também. Eu falo de você encontrar formas de deixar, porque igual eu estava comentando com vocês, quando eu vim em 2018, tudo era muito mais difícil. Hoje eu consigo enxergar de uma outra forma. Se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, lá em 2018, talvez a gente não teria vendido os negócios que a gente tem lá. Né? A gente continua tendo negócio ainda no Brasil, mas eu falo que a maneira que você pode gerir hoje as coisas. Então, existem vários caminhos. Tem ali o seu gerente que às vezes você pode, de uma outra certa forma, às vezes entregar parte do negócio. Né? Motivar, ser, né? Um sócio, né? E hoje a gente tá assim, às vezes aparece até pessoas falando e tal, eu falo, cara, eu posso ser seu sócio na empresa. Eu posso ser seu sócio, eu posso aportar, eu posso ter uma participação, mas nós vamos ser sócio. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio que eu acho que é legal e tal. Cara, eu posso ser seu sócio dentro da empresa, a gente pode fazer, mas eu não vou ser o dono e você vai ser meu gerente. Exato. Né? E o mundo tá muito pequeno hoje. O mundo tá pequeno. O mundo com qualquer 8 horas, 9 horas, a gente tá no Brasil. É verdade. Então não é uma dificuldade enorme de falar, claro, tem um custo isso. Mas o mundo ficou pequeno. Ainda mais vindo já com o visto correto, né, gente? Porque aqui eu sempre falo, se eu puder dar uma orientação, não venha sem o visto, sem uma entrevista com um advogado migratório primeiro, sem todo esse know-how, porque é muito difícil, depois é muito sofrimento, entende? Às vezes a pessoa vem só pela ilusão do que vê, mas existe uma vida real que acontece. Então, às vezes, a gente se deixa levar pelo o que, um influenciador ali, outro lá, mas calma aí, vamos conversar igual a gente estava conversando agora há pouco, as leis mudam do dia para noite. Muda do dia para noite. Então, isso é muito importante ter essa orientação e vir realmente preparado. Mas tem espaço? Tem. E a gente vê, né, a gente está vindo para cá há 4 anos, e não só para os sítios, a gente vem também para passear, a gente vem para... E a gente conversa com as pessoas aqui, cara, é aquela coisa que assim, a pessoa que está ilegal aqui, ela não dorme, ela não descansa. Que a todo instante ela está esperando acontecer alguma coisa para alguém vir pegar ela. Então a gente tem profissionais... A mudança, então profissionais que não conseguem transitar dentro do próprio país, tem que ficar preso ali. Então a gente tem muitas profissionais que querem vir para o Congresso que não conseguem por conta disso. Então assim, será que vale? Assim, óbvio, é um sonho, é legal, mas busca uma informação melhor, busca uma forma mais legal, assim, e tal. Hoje você já tem esse olhar, né, do que a experiência de pessoas de que estão aqui de uma forma que não vale a pena, vamos dizer assim, né, na visão de vocês. Até porque eu falo que a gente olha e fala assim, por esse caminho eu não quero, por esse caminho eu quero, dá certo. Né? Exatamente. Até porque a gente tem também, né, não por nós, mas muitos profissionais já têm uma vida confortável no Brasil, às vezes vêm para cá e perde todo esse conforto, às vezes com a ilusão de que, poxa, eu tô na América. Então tem que ter essa organização. Se quer mudar, com certeza, aqui é um país muito próspero, muito abençoado, mas tem que fazer as coisas certas, né? Tem que buscar informação, se legalizar, ficar tudo certinho, porque é um trabalho tão lindo e muitas vezes a pessoa ela sai de lá com a profissão também e chega aqui ela tem que fazer outra. E é muito triste. Eu ia ser muito triste, amando o que eu faço, que eu sou apaixonada. Chegar aqui eu ter que mudar
a minha profissão porque eu não posso exercer. Né? Então, nós tivemos já convites, não, vem pra cá e tal, vamos fazer, e a gente vai organizar. E aí, de repente, a gente, sabe, vir pra cá. Agora sim, com essa oportunidade ficou mais fácil, mas a gente teve e a gente não quis. Isso há tempos atrás já, né? Então, assim, a gente prefere... Cara, se não for pra gente ir com a coisa meio mais legalizada possível... a gente prefere não vir. Então, não falei, a gente vai aberta, né? a gente vai submeter o visto. Mas por algum motivo aconteceu de não dar certo, né? Daqui 3 anos, daqui 1 ano, 1 ano e meio, o pessoal vai vir me cobrar, né? Fala, e aí? Tá assistindo aqui o podcast, vai vir e fala, cara, não deu certo. E acontece, pode, claro, a gente não sabe. Exato. Mas se não for pra vir assim, então por que você não vai lá, mete a cara e... Não vale a pena. Não vale a pena. A gente tem um trabalho muito legal no Brasil, bom, e a gente quer agregar. Vir pra cá pra agregar. Não vir pra cá pra modificar ou pra mudar o que a gente já faz. A gente quer pra agregar o que a gente já faz. Maravilhoso. E olha, só fazendo um adendo, gente, que tanto os cursos, treinamentos da Flávia e do Daniel, tudo que vocês fazem hoje em dia online e tem certificado quando vocês finalizam, seja ali, independente de quantas horas, né, carga horária, dias, enfim, vocês podem validar, tá, esses certificados aqui nos Estados Unidos. Então, vocês podem fazer de forma online, de casa, onde vocês estiverem. Não tem nenhum problema. A gente conhece profissionais, tá, aqui nos Estados Unidos que valida. Então, fala assim, mas vou fazer um curso, vocês estão lá no Brasil. Não importa. Vocês podem trazer para cá. A gente tem profissionais que validam aqui esses diplomas e tá tudo bacana. certo. Valida e aí você tem esse conhecimento para praticar aqui. Então, isso inclusive, é bem importante. A gente emite o certificado na língua inglesa, né? Perfeito, melhor ainda. A gente já emite o certificado com o conteúdo, carga horária na língua inglesa. Maravilhoso. Exatamente por essa questão do State Board. Então, para submissão de State Board, contagem de horas e tudo, a gente já tem esse cuidado já há um tempo já. Perfeito. Então é isso, olha, foi um bate-papo maravilhoso, inspirador, cheio de insights, cheio de reflexão, cheio de aprendizado para você que quer realmente ouvir e falar, não, eu preciso de mudança. Aqui é isso, a gente transforma negócio através da nossa vida. Assim como a Flávia e o Daniel tá transformando, né? Eu gostaria de ficar aqui mais tempo conversando com eles, porque tá maravilhoso, tá super fluido, mas a gente sabe, como eles falaram, eles têm um voo para fazer hoje, estão de volta para o Brasil, né? Então, agora eu vou abrir esse espaço para ele deixar uma mensagem. Primeiro a Flávia, depois o Daniel. Uma última mensagem para você que está aí no momento de tirar a ideia, sabe, do papel, de começar realmente fazer o seu negócio acontecer, ou você que já tem um negócio. Ele vai deixar para vocês uma mensagem. A mensagem que eu quero deixar para todos que estão aqui assistindo, seja você um profissional da estética ou até de outra área, é olhar para a sua grama, porque a grama do vizinho ela só vai ser mais verde do que a sua se você deixar de regar. E mudar a mentalidade. Tudo que nós falamos aqui só vai acontecer se você assim desejar. E esse desejo só vai acontecer se você colocar isso na sua mente. Se você praticar esse exercício mental de se ver próspera, de se ver um profissional de sucesso, porque aí sim você vai fazer com que esse desejo se torne em ações diárias. Então, todos, não falo só como profissional da estética, mas todos nós não nascemos ali determinando onde nós nascemos, mas nós temos essas ações aonde nós desejamos chegar. Então, por isso, eu falo, não se apegue a pensamentos pequenos. Porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu estou sempre com pensamentos de grandeza. Eu falo que a ambição, ela é boa. A ganância, não. Então, nós temos que ter essa ambição de ser melhor, de ter um carro melhor, de ser grato, com certeza, mas desejar coisas boas na nossa vida. Como a gente falou muito aqui. Então, se eu tenho um recado para deixar para vocês, é isso. A prosperidade te alcance. Maravilhoso. Agora nós vamos ter a última mensagem aqui do Daniel e ele vai aproveitar também para deixar as redes sociais que a Flávia deixou e você não deixou. Então já aproveita e deixa aí para os nossos ouvintes. Vamos lá. A minha rede social é @prof.danielzucchi. O Zucchi é Z-U-C-C-H-I. prof.danielzucchi. E eu acho que a mensagem que eu deixaria para você que está assistindo a gente,
E eu acho que eu vou fazer uma reflexão que eu estava pensando aqui, que eu já comentei sobre isso. Eu sou praticante, eu luto jiu-jitsu e eu falo que às vezes eu faço essa analogia. No jiu-jitsu a gente tem evoluções que são as faixas. A faixa branca é a primeira e a faixa preta é a última faixa. Se você começar a treinar com 10 anos, treinando regularmente ali, 3 vezes por semana, aprendendo, legalzinho, 10 anos você alcança a faixa preta. E no jiu-jitsu a gente tem uma máxima que a gente fala que a faixa mais difícil de você alcançar não é a faixa preta, é a faixa branca. Porque você demora, você precisa começar. A faixa preta ela vai vir naturalmente. Com você treinando, se dedicando, ela vai vir. Mas você precisa começar. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 38 anos. Com 10 anos eu pego a faixa preta. Mas eu precisei de 38 anos para pegar a faixa branca. Qual eu demorei mais? Eu precisei começar. Eu acho que nesse pensamento, começa. Esteja preparado, obviamente, mas comece. Coloque sua força, coloque seu empenho, mas vá em frente. Se precisar, você vai... Tem pessoas ao seu redor que já erraram e que não vão deixar você errar. Procure essas pessoas. Converse com essas pessoas. Assista episódios, podcasts com pessoas que podem te ajudar. Mas comece. O seu sonho só vai sair do papel quando você começar. Acho que essa é a mensagem que eu teria para deixar para quem tá fazendo. Tenha coragem, não é uma... errar todo mundo vai, mas a gente tá... Se você não começar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então acho que é isso que eu queria deixar de mensagem para quem tá assistindo a gente. Maravilhoso. Muito obrigada, Daniel. Obrigado. Muito obrigada, Flávia. Fiquei muito agradeço. feliz. Aqui eu estou aqui refletindo, né? Ouvindo vocês, mas depois eu gosto de parar e escutar de novo. Porque ele falando que quando eu vou ouvir, aí eu aprendo pra mim, sabe? Agora Exato. meu cérebro tá aqui recebendo todas as informações. Mas depois eu tiro uma aula. Que eu falo que tudo que a gente escuta e depois a gente reflete, escreve, que eu gosto muito de escrever, de anotar, vai dando insight, né? Igual vocês falaram agora há pouco. A gente vai agregando na vida do outro. Você tava lá com o advogado, deu um start, você, né, conversou ali, e é igual a gente aqui. A gente tá conversando, daqui a pouco você fala, nossa, algo que eles falaram, olha que legal. Então é isso, você também faça isso, né? Escuta novamente 1 vez, 2 vezes esse podcast para você poder aprender. E quando tiver o próximo CITES, não deixe de participar, porque eles estão sempre aqui em Orlando. E agora o próximo, pelo jeito, vai ser em New Jersey. Em outubro. É isso então, aí. Orlando sempre vai haver, né? Aí agora vai ter uma mais aí no ano, que vai ser em New Jersey. Maravilhoso. Então é isso, acompanhe eles nas redes sociais. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo episódio HannahCast.